Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a Ferbasa, falar dos resultados do segundo trimestre de 2022, falar aqui sobre o perfil da companhia também, né? Sobre o movimento aí das ações da Ferbasa, seus fundamentos e no final eu vou trazer aqui a fórmula de Graham para a gente saber o valor intrínseco da ação da Ferbasa, claro, conforme essa fórmula, né pessoal? E se você é novo ou nova aqui no canal, saiba que eu faço vídeos diários como esse, então não perca tempo, aperte no botãozinho vermelho que tem aí embaixo. Se você tiver inscrito ou inscrita, você não vai perder os meus próximos vídeos, beleza pessoal? Então agora sem mais enrolação, sem mais delongas, vamos para o conteúdo do vídeo. E aqui no canal, né, na aba comunidade, lá eu posto materiais, comecei a postar materiais, né? Então eu fiz uma enquete perguntando sobre qual dessas empresas que você gostaria que o canal fizesse um vídeo. Então eu coloquei lá como opções Eternity, Enalta e Ferbasa, são empresas das quais eu ainda não falei aqui no canal. E como vocês podem ver aí, a opção vencedora foi a Ferbasa, FESA 4, 43%. Então, por essa razão estou fazendo esse vídeo. E a gente pode ver que no ano de 2022 a Ferbasa ela começou o ano lá sendo cotada na casa dos R$ 48. Agora ela está cotada na casa dos R$ 55. Só no dia de hoje, aí, 3 de outubro, um dia após a eleição, o Ibovespa subiu forte. Então Ferbasa já subiu aí cerca de 6% apenas no dia de hoje. E se a gente for ver então no ano, né, no total aí do ano, no acumulado do ano, desde o começo de 2022, então a ação da Ferbasa já subiu 14,7%, então uma subida bem relevante aí da Ferbasa. E a Ferbasa, ela é uma empresa então que ela foi fundada em 1961. Ela iniciou as suas atividades no município de Campo Formoso, na Bahia. Então, para quem não sabe, a Ferbasa, ela tem as suas atividades aí mais concentradas, né, na Bahia. Ela atua no ramo de mineração e o objetivo dela é produzir ferrocromo. E atualmente ela é líder nesse segmento, está entre as 500 maiores empresas do país e entre as 10 maiores da Bahia, tem um faturamento anual aí superior a 500 milhões de dólares. E a companhia ela é a maior fabricante de ferroligas do Brasil, é a única produtora integrada de ferrocromo das Américas. Então ela exerce atividades de mineração, reflorestamento, metalurgia. O setor dela aí, quando a gente vai pesquisar ali na bolsa, né, ela está ligada à siderurgia e metalurgia. E ela é uma empresa que ela tem as suas operações bem verticalizadas. E a Ferbasa, então, é uma empresa bem difícil de ser replicada, ela tem operações bem verticalizadas, ainda que ela seja uma empresa que tem um valor de mercado aí bem menor do que outras empresas listadas na bolsa, né? Então ela tem um valor de mercado ali por volta de 3, 4 bilhões, né? E o que são essas ferroligas, né? As ferroligas elas são ligas que contêm cromo ou outros elementos químicos, né? E essas ligas elas atingem propriedades superiores à dos aços. Então, com essas ferroligas, né, o produto ele pode suportar corrosão extrema, por exemplo, né? Então, acaba sendo um produto muito mais resistente. É sim necessária aí uma alta tecnologia, né, para poder produzir esse tipo de ferroliga. E é isso que a Ferbasa faz e faz muito bem, ela está muito bem posicionada nesse mercado. E qual que é a aplicação, né, dessas ferroligas? Basicamente, elas vão ser utilizadas aí, vão ser aplicadas na indústria de automóveis, em produtos hospitalares, na indústria química. Então, existem muitas aplicabilidades para essas ferroligas, elas são muito necessárias. E aqui conhecendo, né, mais um pouco da Ferbasa, a gente vê então, como eu falei, né, ela é uma companhia que ela tem as suas atividades concentradas na Bahia, né, mas ela, claro, ela vende muito para o mundo inteiro, na verdade, ela é uma grande exportadora. A gente vê que ela tem esse fornecimento de coque, né, que é um combustível mineral, né, ligado ao carvão. Então, ela tem esse fornecimento lá na Colômbia e ela faz mineração de cromo na Bahia. Tem a parte florestal na Bahia também, a parte de metalurgia, a parte corporativa, né, administrativa da companhia que fica na capital, Salvador, e tem também o complexo eólico da Ferbasa. Então aí atuação em 16 municípios, cerca de 4 mil empregos gerados, né, entre colaboradores diretos e indiretos. E vendo aqui alguns destaques operacionais da Ferbasa no primeiro semestre de 2022, esses resultados aqui eles foram divulgados, né,
no final do segundo trimestre de 2022. Então a gente vê ali EBITDA ajustado, né, que atingiu 772,9 milhões de reais, aumento de 117,9%. Geração de caixa de 334 milhões apenas no primeiro semestre de 2022, um lucro líquido consolidado aí acima dos 630 milhões de reais, que revela um crescimento de mais de 260%. Volume de vendas aumentou. Ela é uma companhia que exporta muito, então ela está falando ali sobre a desvalorização de 4,8% no dólar médio praticado, então o câmbio afeta, né, os resultados da empresa. Então mesmo com essa desvalorização, né, no dólar médio praticado, a gente vê aí a companhia gerando bastante caixa, com um lucro líquido maior, né? E, claro, uma outra situação que também foi negativa e que mesmo diante disso a empresa conseguiu registrar um resultado muito bom foi o avanço de 32,8% no custo, né, de produção aí dos produtos vendidos, né? Então, a gente vê esse aumento aí do CPV nas ferroligas. Isso acontece muito pelo aumento de custos em geral. A gente viu aí inflação, né, nos últimos meses a gente tem visto deflação, mas esses resultados aqui eles tratam até o fim aí do primeiro semestre de 2022, quando a gente tinha um cenário aí de inflação bem alto. Então isso acaba aumentando os custos de toda a cadeia produtiva, então impulsionaram aí esse aumento grande no CPV das ferroligas. Então a gente vê aí resultado financeiro positivo em 16,9 milhões de reais no primeiro semestre de 2022. E a gente pode ver aqui o desempenho operacional, né? A produção de ferroligas ela diminuiu, caiu 1,9% na comparação semestral, mas, claro, do segundo trimestre para o primeiro trimestre de 2022 teve um aumento e as vendas de ferroligas aumentaram. Então, mesmo com diminuição na produção, as vendas aumentaram, impulsionaram os resultados. E aquilo que eu estava falando, a receita líquida e a variação do câmbio. Ela é uma empresa dolarizada, a gente pode dizer, porque ela faz muitas exportações, né, dessas ferroligas, então o câmbio ele vai influenciar bastante assim, nos resultados. A gente pode ver que a média do dólar praticado aí era de 5,39 no primeiro semestre de 2021 e no primeiro semestre de 2022 ficou em 5,13, então um dólar menor, mesmo assim receita líquida maior, né, pessoal? E a gente pode ver aqui na comparação trimestral, primeiro trimestre de 2022, o dólar médio era de 5,37, no segundo trimestre de 2022, o dólar médio ainda menor, né, de 4,89, ainda assim também uma receita melhor. E aqui o lucro líquido e o EBITDA ajustado, a gente pode ver aí que a margem EBITDA, né, da companhia subiu, tanto na comparação trimestral quanto na comparação semestral. O lucro líquido também, EBITDA ajustado também, então crescimento aí bem considerável, né, nesse segundo trimestre de 2022. E uma situação muito interessante da Ferbasa, na minha opinião, é isso aqui, ó, a reserva financeira da companhia é maior do que a sua dívida, né? Então a gente vê ali em reserva financeira no segundo trimestre de 2022, 1 bilhão 148 milhões de reais e a companhia registra em empréstimos e financiamentos 387 milhões de reais. Então a gente pode ver aqui, pessoal, que essa reserva financeira é bem superior à sua dívida, né? Então isso é bem interessante, eu gosto de empresas que tenham aí uma reserva financeira, né, que tenham um caixa maior do que a dívida. Eu acho isso bem interessante, mostra uma boa saúde financeira e também uma boa gestão. E aqui a Ferbasa ela tem ótimos indicadores, geralmente ela acaba passando por todos os filtros que eu faço. A gente vê aqui que ela está sendo negociada com um PL de 4,51, que é um PL baixo, né? PL da bolsa aí, excluindo Petrobras e Vale, está em cerca de 8, então a bolsa está com um PL baixo e a Ferbasa está com um PL ainda mais baixo. Ela negocia a 3 vezes EBITDA, né? O PVP dela, claro, é um pouco mais alto, de 1,75, mas os outros indicadores aí, PL e EV/EBITDA, demonstram um certo desconto na ação da Ferbasa, um certo espaço para ela subir. E a Ferbasa ela tem bastante espaço para crescer ainda, e a gente vê que ela tem um indicador de alavancagem, dívida líquida pelo EBITDA, negativo, né? Está em menos 0,32. Isso significa, como eu falei, que ela tem mais dinheiro em caixa do que dívida, isso é muito bom, né?
Liquidez corrente de 3,91, então, para você ter uma ideia, geralmente a gente considera uma liquidez corrente boa acima de 1, e a Ferbasa ela tem aí de 3,91, ou seja, ela paga tranquilamente seus compromissos de curto prazo, e isso também dá uma ideia aí de bons pagamentos de dividendos, que a empresa tem capacidade de pagar bons dividendos. A gente vê um dividend yield na casa dos 6,7% nos últimos 12 meses, que é um dividend yield bom, né? E ela tem uma média boa aí, já pagou dividendos até maiores, então a Ferbasa, mesmo sendo uma empresa de valor de mercado menor aí do que muitas outras, com uma boa capacidade de pagamento de dividendos. As margens a gente nem precisa falar, né? Margem bruta de quase 50%, margem líquida de 36,5%, ROI de 38%, ROIC de 34%, receitas e lucros crescentes, né, nos últimos 5 anos. Então, é uma empresa que geralmente acaba passando por todos esses filtros, né, que eu acabo fazendo de indicadores. Tem ótimos múltiplos. E a gente pode ver aqui que o PL dela está em 4 e a média histórica dela é de 9. Então, quer dizer, ela está com um PL mais baixo, mas às vezes, né, algumas empresas elas historicamente têm um PL baixo mesmo, e no caso da Ferbasa não, a gente vê que o PL dela está na metade aí da média histórica, né? O EV/EBITDA dela, a média dela é de 5 vezes EBITDA, agora ela está sendo negociada a 3 vezes EBITDA. A margem líquida dela, isso aqui é algo bem interessante, porque a margem líquida dela está em 36,5%, sendo que a média é de 17%. Então, essa margem líquida ela está acima. Mas essas empresas ligadas à metalurgia, siderurgia, né, elas acabam sofrendo muito com ciclos. Então, a gente costuma ver margens líquidas muito baixas, ou então essas empresas muitas vezes até com margem líquida negativa, ou seja, registrando prejuízo. E a Ferbasa aqui no caso a gente vê que ela tem um histórico consistente há bastante tempo, né, com boas margens. Então, mesmo que essa margem de 36 ela não se mantenha nos próximos anos, né, o histórico dela mostra que provavelmente ela vai se manter aí num patamar saudável de margem líquida. Dividend yield, como eu falei, atualmente de 6,86%, que não são grandes dividendos, mas é um dividendo bom, aceitável, né? Claro que ela já pagou menos em alguns outros momentos, como eu falei, essas empresas elas são muito ligadas a esses ciclos, né? Mas ela no geral aí registra uma média boa de dividendos, já chegou a pagar 10%, 6%, né? Quase 7%, então é uma companhia bem interessante que tem espaço para crescer e que ainda assim paga dividendos aí com uma boa recorrência, né? E em um bom patamar na minha visão. E aqui vendo então a fórmula de Graham, né, do valor intrínseco Ferbasa, FESA 4, a fórmula é 22,5 vezes o lucro por ação vezes o valor patrimonial por ação. O lucro por ação da Ferbasa é bem alto, é R$ 12,48 no presente momento. O valor patrimonial por ação é de R$ 32,20. Então, se a gente fizer esse cálculo, né, a gente chega no resultado. Esse resultado a gente tem que fazer a raiz quadrada. E essa raiz quadrada, então, equivale aí ao valor intrínseco, né? Então, fazendo essa fórmula, eu cheguei aí a R$ 95,08 de valor intrínseco para a Ferbasa. Claro que nada aqui é recomendação de compra ou de venda, né? Meu objetivo é apenas compartilhar meus estudos aí sobre investimentos com vocês. Então, a gente vê aí valor intrínseco de R$ 95,08. A cotação atual da Ferbasa está em R$ 55,56, o que dá uma margem de segurança aí acima de 71%. Então, pela fórmula de Graham, né, a Ferbasa teria bastante espaço ainda para crescer. Então, pessoal, quero saber o que vocês acham da ação da Ferbasa, se vocês têm em carteira ou não, se vocês gostam ou não, se vocês preferem outras ações do setor da Ferbasa. Quero saber o que vocês acham e deixem comentários, então, né, para eu saber o que vocês acham. Aprendo muito com vocês nos comentários, eu leio e respondo todos os comentários aqui do canal. Um forte abraço a todos e até a próxima!